No ar! E dessa vez, Jaque Lima está de volta no ar aqui na TV Capital. Muito obrigada, grande Anselmo Mororó, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E saibam que já que estamos no ar, estamos aqui para quê? Para conversar, para fazer polêmica, para esclarecer muita coisa para você que está em casa. Portanto, já participa do nosso programa, manda a sua pergunta, manda a sua dúvida, porque hoje o tema é educação. Já que está aí, né, voltando às aulas. E aí, seu filho já voltou? O meu já voltou. Ele já voltou com tudo, realmente, e aí ele chegou em casa dizendo: mamãe, pelo amor de Deus, como é que eu vou te avisar que tá na hora de vir me pegar, porque eu não posso mais usar o celular. É isso mesmo, não pode mais usar o celular de jeito nenhum. Chegou lá uma notícia dizendo que se ele levasse o celular para a escola, ele ia ter alguma coisa ia acontecer com ele, enfim. Então, assim, aqui está todo mundo perguntando: o que será que pode, o que será que não pode? Será que é exagero não levar o celular? Será que não pode levar de jeito nenhum? Será que pode usar só nas dependências ali, na hora do recreio? Não sei, é por isso que eu trouxe agora dois educadores, eles que têm assim, uma estrada gigante na educação realmente, né? Para vocês terem uma ideia, o professor Vinícius que está aqui, ele é diretor do CPA, do Colégio Paiva Andrade, há 20 anos. Esse aqui, ó, há 20 anos, vai fazer 21 anos esse ano. E temos também o Giovan, que é coordenador de lá também, e eles estão aqui para esclarecer tudo. Primeiramente, Vinícius, parabéns, 20 anos, 21 anos, né, à frente de uma escola que só cresce realmente. Me conta aí como é que é esse desafio, assim, como é que foi passar 20 anos cuidando de uma escola. Olá, Jaque, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado inicialmente pelo convite, né? A satisfação estar aqui, ser uma escola convidada para conversar um pouquinho sobre educação com você. E parabéns, né, pelo programa que está começando agora. Bom, educação foi uma trajetória longa, né? São 20 anos. A gente começou em Messejana quando era apenas um terreno, né? Então nós decidimos uma escola familiar e a gente decidiu montar uma escola. Meus pais são professores, educadores a vida toda, aposentados, né? E a família decidiu caminhar por essa trajetória da educação, né? E vem sim sendo uma satisfação gigantesca para a gente, porque trabalhar com crianças, com jovens é sempre satisfatório, apesar de muita dificuldade, né? Relacionamentos e tal, mas é satisfação com certeza. E Giovan, está há quanto tempo com você? Eu estou há quase 3 anos no colégio, assumi recentemente a direção pedagógica, né, e estamos trilhando aí nesse legado tão especial que é o Colégio Paiva Andrade. Né, uma turma, uma equipe muito bacana. Mando um abraço especial aí a todos os professores, colaboradores do colégio, eles que fazem da nossa escola o que ela é. Né, consideramos a melhor da Messejana, porque nós temos uma equipe sensacional e alunos fantásticos. Agora, Giovan, é verdade que é você que recebe as reclamações, assim, as mães: por que meu filho não pode levar o celular? Como é que eu vou falar com ele na hora venha para sair? Como é que é? É você ou é o Vinícius? É quem? Eu acho que somos todos, né? Somos todos, porque nós temos um time de coordenação pedagógica que está à frente nesse diálogo com as famílias e sempre aproximando a escola da família com todas as demandas que a escola tem. Mas, assim, a comunicação sempre costuma ser a melhor possível. Sempre buscando esclarecer de forma objetiva, né, e sempre traçando com a família uma parceria, porque a educação ela é uma via de mão dupla. Ela precisa ser feita não só dentro da escola, não só em casa, mas existe uma comunhão que precisa ser celebrada para que a gente possa garantir ao aluno a melhor performance possível. Né? Então, hoje a gente recebe, de fato, toda a comunicação, mas a gente acabou criando-se muitos estigmas na relação família-escola. Né? Sempre o pai reclama, mas eu costumo fazer a análise contrária a isso. Todo pai ele precisa estar tranquilo em relação às informações. Né? E é papel da escola garantir que as informações cheguem ao pai, né? Da melhor forma possível, com a linguagem mais acessível e com muito mais tranquilidade. A gente precisa puxar hoje a tranquilidade para as nossas relações, né? E a escola ela é o carro-chefe disso. Né? Mas a gente quer saber, pergunta que não quer calar: o celular pode ou não pode? Pode levar para a escola, usar só no intervalo, ou não pode de jeito nenhum? Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum, Não, ele pode levar quando chegar, aí
Guarda o celularzinho, desliga, bota na bolsa, mas horário de aula não pode, troca de professor não pode, intervalo não pode. Existem alguns casos que pode, no caso de emergência, né, logicamente. Mas assim, a gente tem uma comunicação muito saudável com os pais. Então assim, tudo que acontece lá em tempo real, geralmente a gente consegue resolver todos os problemas. E só quando é um caso específico a gente já liga para os pais. Entendi. Agora, isso foi algo que veio do governo, né? Não foi a escola que decidiu. Não. É isso? E o que acontece com o aluno que se levar, se desobedecer? Pegou dentro da sala, pegou no recreio, o que acontece? Olha, todos nós vamos viver o que eu costumo dizer, uma reeducação. Né? Então não veio já dizendo o que acontece. Vocês, cada escola é que cada vai escola ter vai determinar. Né? Claro, existe uma lei que proíbe, né? Nesse momento vai ser um período de muita resistência, acredito que vai haver essa adaptação dolorosa, porque foram muitos anos convivendo com o celular muito à mão. Né? Vai ser uma desintoxicação, né? Na verdade. E a gente vai precisar, como escola, mas também como família, acho que a família precisa entender esse momento, né, e contribuir com esse momento, novamente resgatar a comunicação com a escola, né, e o aluno ele precisa também entender que na escola nós somos o caminho da comunicação com as famílias. Claro, vai sobrecarregar, né, a gente vai precisar entender, eu sempre falo com os pais, nós não temos uma central de atendimento, né? Mas todas as respostas são dadas dentro de um fluxo, né? De um fluxo de chegada, por ordem de chegada, né? Mas sempre com aquela necessidade de entregar aos pais a resposta no tempo ideal. Né? Nós temos quase 1000 alunos, né? Então é uma demanda e a comunicação não funciona muito como o WhatsApp, que você manda a pergunta e tem a resposta naquela velocidade. Né? Então você manda a demanda e a gente precisa de um tempo para responder e a proximidade da coordenação com os alunos garante que as demandas, as emergências, elas sejam tratadas com mais efetividade. Né? Então hoje a gente vai ter que orientar o aluno, ao invés de mandar uma mensagem para o pai, que está no trabalho, que não está entendendo o que está acontecendo, ele se direcionar para a coordenação, para que a coordenação faça a mediação da situação e, dependendo do que for, acionar o pai, se for necessário. Né? Então, hoje a gente vai reestabelecer um novo ritmo de comunicação. Mas eu acredito que, nesse momento, a gente vai precisar ter muita paciência. Muita paciência, muito diálogo. E parceria, né? E parceria. Tem que educar primeiro, antes de tomar as providências, é isso? Já se pensa em várias situações. Tem a bolsinha que lacra o celular. Mas a minha preocupação, como alguém que está coordenando o pedagógico, a gente, nesse momento, discutir o que é a formação. Porque no momento que eu coloco o celular na bolsinha, travo e etc., será que eu estou fazendo esse menino amadurecer para usar? É claro, são N tentativas, N formas de tentar fazer uma educação de qualidade. No entanto, a gente vai caminhar ainda, eu acredito que um tempo aí para amadurecer. É tudo muito novo. Muito novo. Né? É tudo muito novo. Então todas as escolas vão estar passando pelo mesmo problema que a gente. Mas eu acredito que assim, é um detox mesmo. Assim, eu acho que vai ajudar muito as mães, os pais, como a escola. Acho que só quem não vai gostar muito da ideia são os alunos, né? Porque, na verdade, o celular hoje é um acessório, mesmo que uma vestimenta. Mas eu acho que com parceria da escola e da família dá tudo certinho. A gente já fez na reunião, a gente já abordou isso na reunião de pais e os pais ficaram extremamente satisfeitos. Eu acho que assim como o pai tem dificuldade de tirar o filho do videogame, do computador, ele também deve ter dificuldade para tirar o filho do celular. Então isso veio como uma medida para ajudar. E tem uma coisa interessante. Quando nós discutimos isso na escola, nós também fizemos uma provocação. Né? Não é só o aluno que precisa se distanciar do celular, o adulto também precisa. Né? Então, o combinado foi, vamos aproveitar o momento para que professores e alunos possam caminhar dentro da sala de aula sem o celular, né? sem a atenção ao aparelho. Porque nós adultos, a gente fala muito dos jovens, mas quando nós falamos dos jovens, a gente esquece que nós também estamos muito fixados no aparelho. Eu costumo dizer que estamos perdendo
a habilidade de apreciar o mundo por conta do aparelho. E a necessidade imensa de postar tudo que está vivendo em tempo real. Né? Então você se distancia bastante da realidade e se preocupa muito em viver o mundo virtual, mas o natural não está sendo vivido. A gente faz uma comparação com a nossa época, né? Que na nossa época a gente brincava na hora do intervalo de jogar bola, de verdade, de né? pega-pega, né? De tudo. E hoje em dia a gente percebe que eles acabam não se socializando mais. Ficam nos seus cantinhos, às vezes como falando com o aluno que está do lado por celular. Né? Então, assim, é um mundo totalmente real. Assim, eu não vou mentir, porque hoje em dia está tudo muito politizado, não é? Então, assim, quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu achei logo que seria uma coisa, vixe. Porque, assim, a gente já viu vários relatos de professores doutrinando, literalmente, os alunos em relação à política, né? Então, assim, eu já pensei, será que eles querem barrar isso? Os alunos denunciarem, né, de chegar em casa dizendo, o meu professor aqui está dizendo que quer para eu voltar em fulano, cicrano, para eu pensar dessa forma. Eu pensei que era por isso, mas na verdade o problema é bem maior, realmente. A escola gostou mesmo, não tem nada a ver com essa doutrinação que veio à minha mente, né? Exato. Não, é porque nós temos uma função na sociedade, né? É preparar esses meninos hoje para um tempo onde eles vão ser cidadãos ativos. Né? Então, olha o perigo que você tem quando você tem uma geração que ela é inerte ao humano, ela é insensível nas suas relações. Hoje nós temos aí uma série de problemas que são oriundos, muitos cientistas já apontam, como problemas advindos do uso, da exposição excessiva à tela. Né? As crianças hoje começam muito cedo a serem expostas às telas. E esses problemas têm chegado à escola. Né? Nós temos aí o TDAH, nós temos aí a dislexia, nós temos uma série de situações que há uma relação, né? Existem estudos, claro, são muitos os estudos, né? Mas nós temos que ter uma preocupação o quanto esses meninos brincam, correm, suam a camisa, né? Se eles realmente estão sendo jovens e adolescentes da mesma, como nós fomos. Né? É claro, a segurança, a insegurança colocou as crianças dentro de casa. Ninguém brinca mais na rua, né? Mas nós temos o condomínio, nós temos as opções de lazer, mas as crianças têm se afastado cada vez mais por conta de ficarem sempre muito... E eu também coloco uma coisa para os pais, nós sabemos que as crianças elas não têm idade, né? Elas não têm idade para terem um Instagram, né? Tem que ter 18 anos, mas muitas crianças têm. Né? Muitos pais colocam, inclusive, o Instagram para as crianças. Então, onde é que a gente está? O que é que a gente está ensinando? Ensinando a burlar as normas, né? Quebrar as regras, né? Os limites ficam aonde? Então, é uma discussão antiga e que tem uma relação direta com o celular. Porque qual é o momento certo de usar o celular? Qual é a finalidade do uso do celular por uma criança de 12 anos? Né? Uma criança de 13 anos? Por uma criança de 8 anos? Qual é a finalidade? Né? Então a gente precisa discutir isso. E por que essa dependência? Tirar de dentro da escola é uma tentativa de que nós tenhamos mais atenção ao que se vive dentro do colégio, dentro da vivência humana, porque a escola é o maior laboratório relacional. Mas a gente, grudado no celular, não tem muita dificuldade de se relacionar. Né? As pessoas conversam horas pelo WhatsApp, mas não dialogam bem presencialmente. Sim. E eu sempre faço uma pergunta, quando você chega no restaurante, você pede primeiro o quê? O cardápio ou a senha da internet? É verdade. Hoje em dia tem que pedir a senha da internet, se você não tem internet, porque o cardápio é no QR Code. Dá uma raiva aquilo ali, eu detesto. Atenção, restaurante, Sim. vamos fazer cardápio para a gente poder ver, realmente, ele tem toda a razão. Agora é o seguinte, outra polêmica. Muito se diz, hoje em dia, que hoje em dia as escolas elas não têm mais tanta autoridade em cima dos alunos, por conta que os alunos são mais sensíveis. Isso é verdade? Você, que tem 20 anos, lá na sua escola mesmo, você viu esse comportamento mudando? Isso é verdade ou não? Tem nada a ver? Olha, e não é. Assim, a escola hoje tem total responsabilidade sobre os alunos, né? E nós conseguimos fazer com que eles nos respeitem e sejam respeitados também. O que acontece é que, assim, depois da pandemia, realmente a gente sentiu um aumento
por conta das crianças de se sentirem mais vitimizadas, né? E os pais acabam também se tornando um pouco mais vitimizados. Então as crianças muito dentro de casa, os pais acabam fazendo muitos desejos das crianças, e educação não é fazer tudo pela criança. Educação também é dizer não. Com certeza. Né? Então a gente acaba sofrendo um pouquinho, sim, às vezes assim, mas a gente é um canal aberto para a família, e o CPA ele vem se destacando por juntar a família, trazer mais para próximo, estreitar os laços com a família, justamente para ter essa comunicação saudável, família, aluno e escola. Então a gente consegue sempre, na base da conversa, os alunos que dão mais trabalho, aí o pai já chega sempre com a razão, o dono da razão, mas assim, existem professores para conversar sobre o ocorrido, existem câmeras que comprovam o que aconteceu de fato, e a gente sabe que criança mente, a gente sabe, né? Para os pais, os filhos nunca mentem, né? Mas os alunos mentem, né? Com certeza. Então, assim, mas isso é natural e a gente já tem prática já de lidar com isso. Pois é, porque, assim, no passado, né, o Breninho, meu filho, ele foi num passeiozinho da escola, né, foi num museu, aí, mamãe, tu acredita que eu estava numa sala onde tinha uma palmatória? Palmatória se dava na mão, meu filho, toda vida que a criança fazia uma coisa errada, ia lá, batia. Então, assim, mudou muito, graças a Deus, né, porque realmente isso aí já é demais. Mas, assim, hoje em dia, existe algum embate com o pai, quando vocês são mais severos, assim, quando o aluno faz alguma coisa errada e vocês têm que chamar a atenção de uma forma mais severa, ou então uma suspensão, ou até mesmo uma expulsão, não sei o que é que leva a uma expulsão. Mas nesses casos, assim, os pais chegam em vocês, assim, querendo brigar, e como é que faz isso com meu filho? Esquecendo que está dentro da escola para aprender, né? O amor cega, né? Eu acredito que nós somos uma geração muito apaixonada pelos filhos, né? É diferente, os valores da geração anterior, a geração que nos criou, era uma geração que ela não queria ser amada, ela queria ser respeitada. Sim. O amor vinha na decorrência, né? Hoje a nossa geração, e eu costumo falar muito nas reuniões de pais, né? Desde cedo a gente começa, você ama papai, ama mamãe? Ô, meu filho, ama papai? A criança não tem a dimensão do que é amor, né? A criança tem a dimensão do que é necessidade dela, do que ela gosta, do que ela quer, né? E quais são os meios que ela consegue. Eu costumo dizer que a criança já nos testa no berço, pelo choro, né? Ela chora no volume que ela chama a atenção. Então, às vezes, o menino dá o primeiro chorinho, o pai já chega. Mas será que... E a voz? Desenvolve como? Se ele não falar, se ele não chorar, né? Muitas crianças têm dificuldade de falar porque os pais, antes dela verbalizar o que ela quer, ele já atende, né? Então, isso vai crescendo, e aí a gente chega na escola, né? Então, a paixão é forte, é intensa, e nós vivemos no mundo da razão, né? Hoje a gente não vive do dever, mas da razão, né? Então, hoje todo mundo está preocupado muito no que eu tenho direito, mas não no que eu tenho de dever, né? Acho que um exemplo muito típico das escolas, principalmente para aqueles pais de primeira viagem, né, marinheiros de primeira viagem, que são da educação infantil. Né? Então, crianças de 2 anos, crianças de 3 anos, tem a fase da mordida e a fase do beliscão, né? Que é normal, né? Que é normal, né? É normal porque a criança ainda não sabe se expressar tão bem, né? Muitas vezes não sabe formar uma frase, uma criança de 2 anos não sabe pedir algumas coisas. E tem a fase dele do egocentrismo. Então, quando ela não sabe se comunicar, o que ela faz? Ela tem um brinquedozinho, ela quer brincar, mas tem outra criança brincando. Ela não sabe pedir, por favor, me empresta. Ela vai e pega. No que ela vai e pega, o outro vai, morde, belisca. Aí o pai vem com ódio. Assim, querendo achar você, como é que você faz isso? Não dá um brinquedo pro meu filho. Não prestou atenção. Não prestou atenção. Mas assim, isso é uma fase natural. Ele vai aprender que ele vai ter rejeição, ele vai ter que aprender que aquilo tem que ser dividido, que tem um momento dele, né? Então assim, a gente precisa muito de uma parceria com os pais, um entendimento, né? Que a criança não pode fazer tudo e isso é educação. Com certeza. Você falou uma coisa importante e eu acho que a gente precisa pensar muito. Vivemos a crise da autoridade, né? O não ficou muito dolorido de ser dado.
E eu acho que a gente precisa discutir em casa o valor do não. Ninguém pode simplesmente dizer só sim, né? Então, e a frustração e a resiliência, aonde fica nesse processo? A gente mudou o padrão, né? Hoje eu ouço muito a palavra constrangimento. Ser arguído virou constrangimento. E por outro lado, né? Como é que nós vamos contratar alguém se não entrevistá-lo? Né? Então, o futuro é o do diálogo, é do posicionamento. Hoje nós estamos nos comunicando através desse canal e quantas outras crianças não terão essa oportunidade porque são tolhidas logo no início, porque não podem ser cobradas, né? Não podem ir à frente, não podem ler um texto para toda a equipe. Então, a escola ela ficou sendo, depois que nós fomos na pandemia para dentro de casa, né? Foi desnudado o ambiente da escola, foi começado a questionar principalmente a autoridade, a voz de comando do professor, né? Eu acredito muito que o professor sem comando de sala, o propósito pedagógico ele não se resolve, né? Eu tenho professores que se destacam na liderança, né? Então, mandar um abraço aí para o meu coordenador de esporte, Eduardo, né? Que é um braço forte na disciplina, né, firme dentro dos seus ideais, e que também é seu irmão, né, por coincidência, mas o que é bacana nisso? Né, eu tenho o Eduardo, eu tenho outros professores de química, de matemática, de português, eu tenho a equipe de esporte, o Jonathan, né, o Douglas, que fazem, porque o esporte também é um canal de educação, né, para que o menino ele aprenda o espaço, as regras, os limites. Porque a educação que foge disso, mesmo, né, do esporte, não tem como conversar. Não tem como. Então, assim, a escola, dentro da sala de aula, também precisa ter limites. Sim. Precisa ter local de fala, lugar da brincadeira, lugar do relacional, mas o lugar de aprender. E nós precisamos, você pai, você mãe, eu também sou pai, eu falo todo dia com o meu. Eu não posso deixar o meu amor limitar as possibilidades que o meu filho tem. Agora, ele precisa ser estimulado. Nada mais terrível que tirar de uma criança a segurança que ela tem. Ela não ela está em um determinado momento emocional e ela vai amadurecer, ela vai evoluir, ela vai crescer e precisa se desenvolver. Né? É fundamental que a educação ela promova desenvolvimento. Então, nós precisamos sair do amor profundo e deixarmos as crianças pularem, caírem, né, ralarem o joelho. Pois é. Né? Hoje não tem mais ninguém com o braço quebrado, pé quebrado, dedo quebrado, não tem mais isso, né? Agora, Vinícius, você ia fazer um complemento. Não, eu ia fazer um complemento, né? Quando você diz assim, os pais chegam bravos para proteger seus filhos, a gente às vezes quebra eles na razão deles quando a gente fala, tudo bem, seus filhos agora são crianças, mas e daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? Quando ele for para uma entrevista de emprego? E aí ele vai ser rejeitado, porque ele vai estar concorrendo com outras pessoas. E aí, o senhor vai lá para brigar com o dono da empresa? E na faculdade, quando ele não passar, o senhor vai lá para brigar com o dono da faculdade? Então, assim, ele tem que entender que ele tem um lugar dele na sociedade e ele precisa conquistar isso, com o esforço dele, com o mérito dele. Né? Então, quando o pai se coloca no futuro, né, realmente, eu estou fazendo tudo pelo meu filho, eu não estou deixando ele ter opinião própria dele. Aí eles acabam, não, você está certo, vamos trabalhar junto, aí tranquilo. Falar nisso, que atividades o CPA tem hoje que realmente diferencia o aluno de vocês dos outros quando ele sai de lá formado com o seu segundo grau? Porque muito se diz, né, que existem muitas matérias que a gente estuda lá, mas nunca vai lidar na vida, enfim. Mas, assim, existem algumas estratégias que as escolas fazem hoje em dia para preparar mais os alunos, né? O que vocês fazem lá? Esse ano nós estamos implementando o curso de liderança. Olha. Né? E vai começar hoje com a turma Começou hoje com a turma do 3º ano do ensino médio. Né? Nós estamos implementando isso porque é preciso desenvolver o caráter da liderança, que é o caráter de serviço. Né? Muitos acreditam que a liderança é poder. Uhum. Né? E é exatamente o contrário. Né? O líder ele tem que ser referencial e ele precisa ajudar com que os outros se desenvolvam também. Uma coisa que nós temos buscado muito esse ano, para nós, é uma peça fundamental, já está estabelecido no projeto político-pedagógico, mas esse ano nós vamos ter um foco principal na questão da oralidade.
da expressão. Eu acho né? sensacional. É fundamental puxar para que as crianças falem, se expressem, defendam as suas ideias. Né? Não fiquem nessa coisa de ficar só ouvindo. Né? Então, esse vai ser um dos grandes carros-chefes para 2025, desenvolver a oralidade. Nós vamos desenvolver podcast na escola, vamos fazer alguns projetos aí que estamos sonhando, construindo, porque os sonhos são muitas, ideias da equipe são fantásticas e são muitas, mas a gente precisa escalonar, né, para poder cada ideia tornar-se realmente uma realidade. Então, hoje a gente trabalha as habilidades, as competências dentro de sala de aula, mas nós temos hoje focos principais. Essa questão da oralidade atinge todo mundo, né? Inclusive os adultos, né? Você falar em público, falar na frente da TV, ou falar na frente de uma sala de 30 alunos que seja. Então, por que não começar isso logo cedo? Né? Existem cursos profissionalizantes somente trabalhando isso. Então, a gente já trabalha, né? Então, assim, na escola nós temos vários projetos, inclusive um projeto muito legal que chama Cultura Ativa, que se passa no teatro uma vez por ano. Então, os alunos, eles se unem em equipes, né? E todo mundo trabalha. Tem aqueles que se apresentam em cima do palco, tem aqueles que ficam nos camarins, tem aqueles que fazem o trabalho escrito, mas a gente dá um jeitinho de todo mundo participar, porque já acaba trabalhando essa questão da timidez também, da oralidade, né? Da escrita. Excelente, excelente. Eu tenho que comentar realmente, porque realmente é a minha área. Eu também tenho, inclusive, um curso de oratória. E, gente, a oratória, ela realmente é a habilidade mais lucrativa do mundo. Pensa bem, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você vai ter que falar, você vai ter que se comunicar. Então, assim, eu estou muito feliz em ouvir isso do CPA aqui, porque realmente, para mim, eu acho que é a base para todo mundo. Quantos adultos até hoje, eles não conseguem se expressar direito, né? Não só no ambiente de trabalho, numa entrevista, mas hoje em dia, se você tem um celular e você tem uma carreira, se você tem uma profissão, você pode se destacar muito mais somente porque você fala bem, porque você sabe passar a sua ideia bem. Então, eu acho que isso é fundamental dentro de uma escola. Se na sua escola não tem isso, que você procure de alguma forma, incentive seu filho, sua filha ou você mesmo, porque você precisa se comunicar melhor. Então, parabéns, CPA. Sem dúvida, se você se expressa bem, você chega onde você quiser, porque você consegue vender todas as suas ideias. E eu sou um exemplo vivo lá dentro, graças a ele. Ai, como assim? Me conta. Porque assim, eu sou diretor administrativo e mantenedor. E eu sempre fiquei nos bastidores, sempre trabalhei com financeiro, com administrativo. Sério? Antes do Giovan, nós tínhamos outro diretor aqui, tomava frente das reuniões, das festas, dos planejamentos. E com o advindo do Giovan, ele faz questão de me apresentar e pede umas palavras minhas para o público em geral. E assim, no começo a gente ficava nervoso, suava frio. Porque você não estava acostumado. Não estava acostumado, mas ele falou, Vinícius, é fundamental que as pessoas conheçam o dono da escola e diretor, né? Assim como o diretor pedagógico, como as coordenadoras. E isso veio me ajudando muito, porque assim, de 3 anos para cá eu venho participando e fazendo abertura. Aqui no programa de TV. Fazendo a abertura de todos os eventos. Que legal. Né? E hoje o Giovan que eu uso óculos para enxergar de perto, mas se eu boto eu não vejo nada de longe. E aí eu sempre lia, né? E aí a última reunião eu conversei com o público com uma naturalidade tão grande, ele falou, cadê o óculos? Eu falei, não preciso mais não. Ô, Giovan, parabéns, que legal. Que bom que você aplicou no Vinícius, imagina nas crianças, nos adolescentes, né? Nós acreditamos muito que a escola, a comunidade escolar, ela precisa conhecer as suas lideranças, conhecer as pessoas que estão à frente, e principalmente conhecer o legado, né? Porque nós estamos falando de uma escola, mas um legado de uma família. É verdade. Né? Então, verdade. O Vinícius, ele estava lá desde o começo, construiu junto com a família inteira e é hoje, né, a representação da família dentro da escola. Então, é fundamental que a raiz não seja tirada de foco. Né? Então, ele sempre, logo a primeira vez, foi engraçado, porque eu falei assim, antes de falar qualquer coisa, você vai dar seu boa noite. Ele disse, não, mas não era assim, Dimar, agora é. Porque esse exercício, e assim, isso vai para toda a equipe. Todas as coordenadoras, elas têm os seus lugares de fala, os seus momentos de falar com a família, de estarem à frente, de liderarem as festas, mas o mais gostoso para nós todos é vermos os alunos fazerem isso. Seja na festa junina, no Cultura Ativa, e eles produzem tudo, eles produzem o roteiro, porque eles recebem o tema, né? Mas eles produzem a apresentação e produzem o figurino e os ensaios e tudo
assim, a vivência que fica, né? Porque a escola, todos nós temos experiência, seja no esporte, seja na arte, seja nos projetos da escola, nos desfiles do 7 de setembro, né? Aquela época que a gente, desfile cívico, a gente ia. Então, assim, a educação, ela constrói em cima de vivências. Então, hoje, o Paiva Andrade, eu costumo dizer que a educação é apaixonante, porque eu vivi isso com o meu filho. Ele veio de uma outra instituição e no último bimestre, quando eu assumi a direção, no último bimestre ele veio para a escola e eu fiquei impactado pela forma com que ele rapidamente foi inserido, rapidamente foi abraçado. E ele não foi apresentado como filho do diretor, foi apresentado como Jean e foi colocado lá, né? Tanto que alguns professores até quando perceberam, falaram assim, gente, botaram o filho do homem aí para espionar a gente, né? Fazem essas graças, essas brincadeiras, mas hoje ele tem a identidade, o grupo dele, as relações dele. Então é muito gostoso de ver isso. E ver isso acontecer com vários alunos. Nós tivemos vários momentos, hoje nós celebramos os resultados, né, trimestrais, e a coisa mais fantástica para nós que fazemos escola é principalmente ver um aluno que tinha desafio, porque nós celebramos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de cada sala, mas também nós celebramos o aluno superação, é aquele que tinha muita dificuldade e se destacou naquele período e cresceu. Então, que fantástico você ver um aluno que se superou, né? Que saiu de um lugar de dificuldade e cresceu e aprendeu e se desenvolveu. Então, a gente não pode só celebrar aquele que foi excelente, mas aquele que melhorou, cresceu, amadureceu, ampliou o seu conhecimento, não pode estar fora da régua. Porque não é só nota, né? Não é só nota. Isso é tão grandioso que, assim, logicamente sempre tem alguns alunos que conseguem se expressar melhor, outros não. E já tivemos diversas oportunidades de botar esses alunos, por exemplo, para apresentar a escola. Então o pai quer conhecer a escola nova, ele se mudou de bairro e tal, ele quer conhecer a escola nova, quando ele chega lá, está esperando a coordenadora para mostrar o colégio, quem recebe eles são os alunos. Aí o aluno faz toda uma rota, mostra a escola, mostra as dependências, fala sobre o colégio, logicamente depois ele vai conversar com a coordenadora, assim como eles também já apresentaram festas e eventos. Tivemos evento de festa junina onde nós simplesmente fizemos a abertura, os alunos apresentaram o evento inteiro, né? Alunos do primeiro ano. E fizeram a festa também, assim, de maneira geral? Sim. Eles fazem parte da construção, né, de todo nós indicamos o tema, fazemos o direcionamento, até alinhado ao que o projeto, a BNCC também nos aponta, mas eles constroem na mão mesmo, literalmente. Hoje nós temos, além das disciplinas, né, do currículo, nós temos o bilíngue funcionando na escola, muito bem, uma equipe de bilíngue. Atenção, meus professores de bilíngue, um abraço grande para vocês. Eles são talentosos e envolvem os alunos de uma forma muito interessante. E temos a robótica e a educação criativa, porque os estudos apontam que conforme você vai crescendo, o seu percentual de criatividade vai diminuindo, né? E estimular as crianças da educação infantil até o Fundamental 1, principalmente, a usarem da criatividade, é fornecer para o futuro pessoas mais criativas, mais desenvoltas nas suas ações, nos seus pensamentos. Então, a criatividade ela vem de repertório. Então, aprender e aprender como utilizar faz muita diferença. Por isso que eu digo, procure sempre uma escola para o seu filho, para a sua filha, que estimule tudo isso que a gente está conversando aqui, porque isso aqui vai para a vida. Eu até dou um depoimento pessoal, na minha escola tinha teatro, né? E aí eu fazia teatro e muitas vezes a gente escrevia, fazia o figurino, já fazia a direção e tal. Então eu tô falando de criança, ser criança estimulando aquilo ali. Então saiu eu, apresentadora, e diversas outras pessoas, tanto homens e mulheres, que viraram também do meio, sabe? E eu tenho certeza que a gente foi muito estimulado por aquele momento ali, sabe? Onde você é criança e é estimulada a fazer, a liberar a sua arte. Mas não só isso, a gente está falando aqui de muitas coisas, né, que envolvem realmente não só ali a prova, a nota, porque uma escola, eu acredito que ela tem que educar realmente para a vida. Sem né? dúvida. E quando vocês implementam tudo isso, é isso que vocês estão preparando, né? Estão preparando realmente a pessoa para sair dali preparada para fazer o que ela quiser.
não é? A gente tem um outro projeto, Jaque, que não é somente para as crianças, mas abrange os pais. Né? Então a gente criou esse projeto há alguns anos atrás, que é o Esporte para os Pais. Que legal. Né? Então o que acontece? Quando a gente é jovem, a gente joga vôlei, joga futebol, faz natação. E depois que a gente casa, amadurece, aí não tem uma vida para os filhos, né? A gente não faz mais nada, só trabalha, casa e paga a conta, né? Exatamente. Então a gente abre um dia da semana para os pais. Que legal. Então a gente tem a aula de futsal, os pais se reúnem e faz todo um aquecimento. Racha fica sendo da escola, né? Sendo na escola. Então, olha aí, mamães, que legal. Bem melhor, racha na escola, né? Você deixa seu filho, vai buscar e já joga bola. Sim. Assim como as mães também vão e jogam vôlei também. E muitas vezes a gente até participa de campeonatos com os pais contra outros times, né? Nossa. É bem legal, eles gostam bastante. Muito bom. E lá vocês também têm interclasse, né? São Sim. 2, é isso? São 2. Eu sei que é diferente aí das outras escolas. São aí, os Jogos da Amizade. Né? Os Jogos da Amizade são 3 dias. Os Jogos da Amizade, eles buscam essa relação mesmo, o aquecimento entre as turmas, né, quando ela se conecta para um fim. Então é um esquenta para o interclasse. O interclasse é intenso, é uma semana inteira. Entendi. Né? Então a gente coordenou isso para quê? Para que esse momento da cultura, né, da saúde, da vida saudável, ela não esteja fora da nossa discussão. Né? Então os meninos vivem intensamente, se organizam nos seus times. Nós somos uma escola relacional na sua palavra. Né? Nós buscamos isso, esse amadurecimento. E aí, claro, né, os pais ficam loucos porque é aquela loucura dos meninos e vão se organizar para escolher o time, o modelo da camisa, mas isso faz amadurecer de uma forma, né? Eu vejo os meninos do 6º ano que vêm do Fundamental 1, que se inserem no mundo do Fundamental 2 e médio. Então eu encontrei um aluno, ele falou assim: tio, deixa eu perguntar uma coisa. O 6º ano, já teve um 6º ano que ganhou alguma coisa? Eu digo, eu já vi muitos 6º ano aprender. Vocês estão aprendendo? Porque vocês vão ganhar também. São os menores. Né? São os menores. Compete com as outras classes Mas maiores. competem com garra, com vontade, sabe? E principalmente aprendem a administrar a frustração. Isso, né? é importante nos dias aprender atuais. Aprender a ganhar, né? é uma arte, claro, Sim. É fantástico ganhar, mas quando a gente perde? E é engraçado assim, que eles sentem muito essa transição, porque eles saem do 5º ano com 4, 5 professores e vão para o 6º ano com 10, 12 professores. Né? Então eles não são mais o queridinho da tia. Né? Então essa transição, a mãe não vai mais ficar com aquele contato todo. Essa transição é muito saudável para eles. Né? E a gente costuma até selecionar os professores mais emotivos, mais que chegam mais, porque não dá para você também botar um professor cascadura com eles. Os professores... Então é importante isso, tem né? Todo um perfil. Tem todo um perfil. Para tratar com as crianças de 6º ano que vem, né, do 5º para o 6º, tem que ter um amadurecimento. Não é simplesmente jogar os alunos, não. Hoje, quais são os critérios assim, para você pegar um professor para a escola? Olha, quando a gente pensa num profissional, primeiro, a gente tem que sentir o brilho no olho. Porque a educação ela não é uma fábrica. A escola não é uma fábrica. Né? Você não tem uma trilha que ali você vai apertando para entregar um produto lá no final. Então você precisa ter um profissional de qualidade, um profissional bem qualificado, né, antenado com a educação desse momento, buscando as novas técnicas e alcançar de maneira ideal a juventude, o aluno de hoje. Mas ele precisa ser um profissional criativo, envolvente, né? E a gente preza muito dentro da escola pelo sorriso. Né? Pessoas felizes fazem educação de qualidade. Então nós buscamos ter essa vivência com os nossos alunos e também com a cultura organizacional da escola, que é um ambiente leve. Né? A gente procura trabalhar de forma leve, num tempo onde as pessoas estão adoecendo das suas emoções. Você precisa ter um ambiente que não perca o foco da sua entrega, do seu compromisso com quem está atendendo, mas que os profissionais estejam felizes, satisfeitos, se sintam acolhidos, se sintam zelados, respeitados. E eu costumo muito falar com os pais. Né? Nós, como Colégio Paiva Andrade, nós não admitimos que nenhum cliente saia insatisfeito pelo atendimento
ou que se sinta tratado de forma rude, grosseira. Mas o inverso nós também exigimos. Nós exigimos que a família, né, ela não constranja, porque olha que coisa interessante. O pai às vezes perde a compostura, perde, né, o jeito de falar e deixa o filho na escola constrangido. Quantas vezes a criança ela nos procura, né, meio sem jeito, tio, você desculpa meu pai, naquele dia ele estava meio nervoso. Eu digo, querido, não aconteceu nada, fique tranquilo, não aconteceu nada, aquilo ali foi só um deslize, mas a vida segue e ele é muito bem-vindo sempre. Porque a criança ela precisa também ser resguardada disso. Muitas vezes o pai não percebe, mas ele coloca o filho numa situação de constrangimento. Né? E nada pior do que uma criança que entra na escola olhando para todos os professores, ou para o porteiro, ou para a coordenadora, se sentindo constrangido por um ato falho. Né? É tempo de nós, família, a escola também não está fora disso, mas a família gerenciar esse amor intenso, mas principalmente o trato com as pessoas. As pessoas merecem respeito, merecem afetividade. Nós brigamos todos os dias para garantir que a afetividade, o sorriso, a atenção, o carinho sejam ferramentas, né, para deixar essa criança com uma identidade forte. Ela se sentir segura dentro da escola é muito importante, mas a família precisa entregar esse menino também com esses valores. Você vê como escola é parceria, família e escola. Nós temos o caso contrário também, onde a criança não quer que chame os pais. Né? Porque muitas vezes ela já sabe qual vai ser a resposta dentro de casa. Ou ela vai apanhar, ou ela vai ficar de castigo, né? Então, muitas vezes, uma situação simples que dá para conversar com o aluno e resolver, o aluno mesmo fala, por favor, tio, não liga para minha mãe, não liga para o meu pai, porque eu sei que eu vou apanhar. Né? Então, sim, tem que ter uma parceria. E a gente consegue trabalhar, logicamente, esse aluno, mas tem que trabalhar principalmente a família. Tem expulsão ainda ou não existe expulsão de jeito nenhum? De vez em quando acontece. Tipo, quais são os casos extremos assim, que daria a expulsão? Olha, nós não negociamos com a violência. Ah, tá. A violência, ela é um extremo que não é admitido. Não é admitido. Eu costumo falar muito para os pais, para todos os pais. Nós precisamos garantir que todos os alunos eles estejam na escola em segurança. Então, se ele não se sente seguro, então é hora da gente mudar o foco. Então, agrediu, nós não temos negociação. Questão de relacionamentos também, os mais jovens, né, que já estão em fase de namorar e tal. Muitas vezes a família sabe que o jovem namora, só que, sei lá dentro, tudo bem, vocês são namorados, mas aqui tem que ter o respeito. Sim. Não pode beijo, não pode... não pode, né? Não pode andar de mão dada. Não pode andar de mão dada. Lá todo mundo é aluno. Podem conversar, ficar aqui próximo, é profissional. mas não dá. Aqui é profissional. Porque senão vira bagunça. Entendi. Né? Então aí já é responsabilidade da família. Caso de bebida, existe assim, desses adolescentes já querendo tomar e chegar Graças na escola? A Deus. Não, mas isso seria também... Seria expulsão. Sim, mas né? 20 anos eu nunca tive um caso. Graças a Deus, né? Graças a Deus não temos vivido essa experiência. Nunca tive, né? Eu acho que a nossa geração era um pouco mais arteira nesse aspecto. Eu já recebi denúncia de alunos que estavam fardados numa pracinha, bebendo. Aí uma mãe falou, olha, os alunos do colégio e tal... estavam bebendo. Eu falei, olha, infelizmente saiu daqui do colégio, já não é mais minha responsabilidade. Aí não tem nada a ver. Cabe aos pais conversar, mas a gente orienta, logicamente. E é fundamental que hoje a gente traga essa discussão da imagem. Né? Hoje nós vivemos a crise dos símbolos, né, das fotografias com símbolo, das reações mais adversas possíveis, mas hoje a gente precisa discutir muito com os nossos filhos a imagem, que imagem nós temos, como é que as pessoas vão nos ver, né? Porque também precisa amadurecer isso. Né? Graças a Deus nós temos assim, uma vivência muito saudável dentro da escola. No ambiente escolar... Em 20 anos nunca teve, por exemplo, um aluno que bateu no professor, como a gente já viu várias vezes em notícias. Bater não, graças a Deus. Já tive aluno que levantou a voz, né? Que foi arrogante e tal, que xingou. Mas bater não. Tem criança, às vezes criança que não sabe, puxa o pelo, bate, criança pequena não conta. Não. Mas eu digo assim, adulto, jovem de 15, 16 anos, nunca. E muito se diz que hoje em dia as escolas elas não reprovam mais. Esse bilhete é verdadeiro?
É uma discussão boa. Opa! É uma discussão boa. Eu acho que a escola boa é a escola que aprova. Sim. Mas como é que é a escola... Eu costumo dizer que existe uma diferença de ser promovido do que ser aprovado. Sim. Né? Ensinar os alunos a se desenvolverem a ponto de serem aprovados nos seus desafios é a missão da escola. Né? Antes a gente vivia uma educação repressora, cuidado, se você não estudar, você reprova. Hoje a gente já trabalha diferente. A reprovação ela existe, é fato, mas como escola a gente fala, estuda, porque o mundo é grande e você precisa se encontrar. Né? Estuda para você se aprovar, para você ser promovido pelo seu esforço, pelo seu mérito. Né? Eu acho que o aluno que ele tem talento em matemática, ele tem talento em português, mas tem tantos outros talentos que precisam também ser aproveitados, mas o conhecimento ele abre portas. Ele abre portas muito mais seguras. Né? E aquele que sabe, que entende o seu conhecimento, ele não se dobra, ele não é doutrinado. Ele é alguém que pensa, e quando ele pensa, ele existe. Né? Então hoje a gente acredita nessa educação, na educação que forma pensadores, pessoas críticas, pessoas que veem, ouvem, mas têm uma análise crítica da realidade. Né? Elas não estão ali simplesmente para engolir qualquer mensagem, mas ela, peraí, vamos questionar, vamos perguntar, vamos entender. Né? Hoje, na fala com o terceiro ano, eu falei muito com eles, qual é o seu sonho? Porque hoje nós não podemos tolher essa juventude de sonhar. E o sonho também tem um pouco de ambição. O que você está disposto a fazer para conquistar o seu sonho? Né? Às vezes você precisa ter um horário de estudo, às vezes você precisa ter uma rotina, né? E a família ela tem um papel durante muito tempo, até os 13 anos, que muitos psicólogos, cientistas falam que as crianças conseguem internalizar o que nós falamos, ouvir até mais ou menos os 12, 13. De lá, dessa fase em diante, eles começam a questionar. Então, até os 12, 13 anos, nós temos uma missão muito séria que muitas vezes nós nos perdemos. É estabelecer a rotina, é dormir com qualidade, o sono. A criança desenvolve o crescimento, desenvolve, né, a sua aprendizagem, a tranquilidade. Eu costumo brincar com os pais na escola e eu costumo dizer, gente, vocês precisam trazer os alunos tranquilos para a escola. Né? Acorda todo mundo, né? O despertador tem 3 toques. Né? O primeiro para tentar lhe acordar, o segundo para dizer que você vai se atrasar e o terceiro para desespero total. Então a criança... Se chega atrasado, entra... Na segunda horário. Entra na segunda aula. Tá. E nós estabelecemos os 3 passos. Como é? Primeiro, você é advertido, né, de forma oral, a conversa. Segundo, você recebe uma advertência escrita e a terceira você volta. E é tão legal assim, porque muitos pais às vezes não compreendem a gravidade da falta, porque falta reprova. É verdade. Né? Então, às vezes, principalmente as mães que super protegem seus filhos, às vezes, uma chuvinha, uma garoa, não vou levar ele hoje. Não, eu não tenho como levá-lo, que eu estou sem carro, não vou levar ele hoje. E nisso vai faltando, quando vê o menino está reprovado. Está acostumado, né, a faltar. Não pode, normal. tem que ter o compromisso. E ele Sim. tem que criar esse senso de responsabilidade. Verdade. Né? E quando ele falta um dia, ele não está tendo uma falta. Se ele teve 5 aulas, ele teve 5 faltas. Entendeu? Em cada matéria. E ele se perde no processo. Qual é o processo? Eu chego na escola, sociabilizo com meus colegas, socializo com todo mundo, vou para a fila, da fila vou para a sala, abro o caderno, preparo tudo e a aula começa. Quando eu chego atrasado, eu rompi com tudo isso. Né? Então eu chego e alguém está diferente, eu estou me organizando enquanto todos os outros estão organizados. Né? Se nós atrasarmos para um voo, a gente perde o voo. Se nós atrasarmos para um ônibus, a gente perde o ônibus. Se você perdeu o horário do programa, você perdeu. Então, hoje, nós precisamos trazer isso para a escola. É importante chegar cedo. É importante exercitar a pontualidade.
Pontualidade é um valor, né? 7h10, 7h15, não, se é 7 horas, é 7 horas. Então vamos aprender, vamos esforçar para que essa geração ela aprenda, né, o valor da pontualidade. Os valores, eu costumo muito falar com os meninos, quais são os seus valores? Né? Porque nós, enquanto escola, temos valores importantes. Nós temos compromissos de entrega. Mas quais são os valores que nós passamos para os nossos filhos? Né? Um valor simples, o respeito. Como é que se define respeito? Como é que se define respeito na sua família, na sua casa? Qual é o respeito que a escola deve ter? Verdade. Agora, sim, falando dessas punições, eu acho muito certo, né? Como você disse, a nossa vida inteira, se você perdeu o seu compromisso, você perdeu de vez, o avião já foi, você não vai pegar novamente, vai pegar em outro horário. Se você comete um crime, você é preso. Então, assim, sempre tem que ter essas punições. Eu acho muito certo, né? Hoje em dia, os pais também estão muito cheios de mimimi e acham ruim quando a escola faz uma punição para o aluno que mereceu. Eu tenho amigas que, assim, reclamam, porque aconteceu isso na escola, que absurdo. Aí quando você vai ver o motivo, a criança mereceu, e mesmo assim o pai chega ali, sabe, dando a moral para a criança, aí a criança já chega na escola com toda aquela, não, porque a minha mãe disse que eu tô certo, não sei o quê. Eu fico imaginando hoje, assim, como deve ser difícil administrar tudo isso dentro de uma escola realmente, né? Agora, assim, uma dúvida que eu tenho, já que a gente está aqui hoje conversando sobre uma escola particular, Vinícius, como é que você lida com a inadimplência? Como é que é hoje, assim, é grande isso ou não? Como é que tem alguma estratégia para isso? Tem estratégia. Inadimplência, hoje em dia existe uma lei, né, que protege os pais, que é conhecida como a lei do calote, né? E o que é que acontece? Quando o pai faz a matrícula, ele já está garantido o ano todo, né? O que prejudica muito a escola, porque a escola não deixa de ser uma empresa. Nós temos responsabilidades. Precisa pagar todo mundo. Precisa pagar todo mês, senão a gente não consegue acabar com as contas. Uhum. E aí um pai, por exemplo, que paga a matrícula e não paga mais nenhuma mensalidade, não, mas eu vou pagar no final do ano. Só que no final do ano eu preciso do dinheiro durante o ano. Então existe, infelizmente, isso é uma coisa que acontece em toda a rede particular, né? Eu tenho conhecidos donos de colégios, também diretores, que sofrem, né, com a mesma situação. E assim, com jeitinho, né? A gente tem uma equipe hoje em dia de cobrança, a gente negativa, né, como qualquer dívida, a gente negativa o pai, a gente vai atrás de negociar. E eu costumo até brincar com os pais, eu tenho um relacionamento muito próximo com os pais. Eu costumo até brincar, falar assim, que sou da época do fazemos qualquer negócio, né? Na escolinha do Chico Anísio, né? Fazemos qualquer negócio. Então, assim, eu procuro, logicamente, todos os meios legais para resolver as dívidas e tal. Mas já tive casos de receber uma moto, de receber cesta básica, enfim, o cliente paga com o que ele pode, né? Entendi. Mas o normal mesmo é a gente negocia. Negocia Claro, nos dá um juros, jeitinho, no parcelamento. né? Hoje em dia existe um cartão de crédito que divide aí várias vezes, né? E a gente vai lutando, chega no final do ano é aquele desespero, porque começa o ano, tem IPVA, IPTU, mensalidade escolar, livros escolares, e a gente entende, né, a dificuldade, porque eu também sou pai também, a única conta que eu não paguei era o colégio. Mas as demais contas a gente tem também. E a gente sabe a dificuldade que é. Então a gente conversa com cada um e tenta resolver da melhor forma possível. Entendi. Hoje em dia, como é que vocês lidam com um número tão alto assim? Porque hoje todo mundo diz que tem TDAH, que tem algum laudo, que tem alguma coisa. Como é que vocês lidam com isso? Assim, será que existe também crianças e adolescentes que dizem que tem para ter um tratamento diferenciado? Vocês só aceitam esse tratamento se tiver um laudo? Como é que é? Hoje nós temos uma equipe, né? A escola com o passar do tempo e essas demandas que foram surgindo, a escola teve que se ressignificar dentro da sua estrutura, dentro da sua organização. E é preciso dizer que hoje nós temos uma psicopedagoga, nós temos uma psicóloga atuando conosco, nós temos todas as nossas coordenadoras pedagógicas são psicopedagogas. Então, nós temos hoje um olhar diferenciado para todas essas demandas, os alunos, né, atípicos. Houve um crescimento muito grande, né, mas infelizmente eu preciso dizer que como escola, às vezes a demanda é muito maior do que deveria
porque nós entendemos que é preciso que todas as escolas se adequem a essa realidade, né? É preciso que as escolas também se unam em torno disso, né? Para que todo mundo tenha condições de receber. Hoje nós somos uma das maiores escolas inclusivas da Messejana, né? Obviamente nós não temos como incluir e embarcar todos nesse momento, porque a estrutura da escola não atende, né? E é fundamental que haja principalmente a socialização com crianças que não são atípicas, né? Para que eles aprendam a viver em comunidade, em sociedade, né? Então, assim, é um desafio. Hoje o professor ele precisa estudar mais, entender de áreas que nós, na nossa formação tradicional, não tínhamos, né? Hoje a neurociência precisa estar presente na escola, hoje entender as demandas, né, de cada aluno, de como ele aprende, né? E você imagina o que era preparar uma aula há 10, 20 anos atrás e o que é hoje preparar uma aula. Então, nunca se foi tão necessário valorizar e apoiar o professor, né? O professor é aquele que se divide em várias linguagens para atender uma turma. Eu costumo falar como professor, porque sou professor antes de diretor, né? O professor, a educação, ela às vezes é muito desvalorizada no seu entendimento, porque um caixa de supermercado ele atende uma pessoa por vez, um advogado ele atende um por vez, né? Uma audiência por vez, e o professor ele atende 30 por vez, né? Então olha aí a disparidade. Será que é mais fácil ser professor diante de todas essas demandas? Não é mais fácil. Então é preciso que nós, como educadores, também tenhamos uma fala de posicionamento. É preciso valorizar a profissão porque a demanda, valorizamos conhecimento como colégio, valorizamos profissionais que tenham desenvoltura, afetividade, porque hoje, para lidar com essas demandas, a ferramenta da afetividade é muito importante. Mas nós precisamos trazer essa discussão, né? A escola é o lugar onde nós precisamos formar pessoas para o mundo, mas é tempo da gente avaliar também como é que é a estrutura, e eu não estou falando só da escola, a escola segue o que o plano, né, está estabelecido. Vocês têm ideologia de gênero na escola? Não, nós não trabalhamos, nós somos uma escola que acolhemos a todos, sim, né? Mas não trabalhamos teorias dessa forma. A gente avalia que o respeito, né, o entendimento se você que tem todos respeito pelo têm próximo, direitos, né? Isso eu acho que é a grande ferramenta. Também acho. Né, respeitar a todos, exato, entender que existe lugar para todo mundo, sim, e a gente precisa conviver. Concordo plenamente. E é tão interessante que os alunos já estão acostumados com isso, porque aqui e lá aparece um aluno ou outro e eles respeitam. Não é preciso nem falar para eles, eles mesmos socializam com o aluno. É isso, a base realmente é o respeito. A gente está chegando no final, nossa conversa passou tão rápida, né? E você que está em casa, você pode continuar aí interagindo com a gente, manda aí a sua pergunta, tá bom? Que a gente vai responder para vocês também aí no privado. E eu gostaria muito de agradecer a Jovan, ao Vinícius aqui do CPA, da Escola Paiva Andrade, lá de Messejana, né? Que estiveram aqui com a gente nesse programa hoje, falando sobre educação, tirando todas as dúvidas, e eu quero que vocês terminem com uma mensagem para os alunos de vocês e para quem está em casa, quem gostou do nosso programa de hoje. Já que eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, sucesso nessa nova caminhada, né? E dizer que o CPA é uma escola que está aberta para todos irem conhecer as nossas instalações, tomarem um cafezinho com a gente, dizer que vocês são todos bem-vindos, né? E que a gente tenha um ano próspero, né, e de muito sucesso. Está só começando, né, Giovana? Sim, estamos só começando, mas começando com muita esperança, com vontade de fazer dar certo. Eu quero mandar um abraço aí a toda a nossa equipe de professores, funcionários, né, aqueles que fazem conosco, porque a direção ela pode até apontar o norte, mas a caminhada ela é construída no coletivo, né, alunos, professores, família. Né? Então, a cada família que faz parte dessa família CPA, então o nosso abraço, o nosso agradecimento. E a você, faça-nos a visita, venha conhecer o Colégio Paiva Andrade, estamos lá na Messejana, e venha desfrutar também conosco dessa educação apaixonante.
Aguardo por vocês. Muito obrigada, meninos. E você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Se Deus quiser, fique com Deus. Tchau, tchau.